Olá, o meu nome é William, sou instrutor de trânsito e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre de que maneira e quando começou o Código de Trânsito Brasileiro. Ou não necessariamente o CTB, mas as primeiras regras do código. Antes de começar, dá um pause nesse vídeo, quem quiser e quem puder, pega um papel e uma caneta. Eu gostaria de saber o seguinte: se lembra, se está estudando, o que é SNT, o que é CTB, o que é PID, o que é ACC, o que é PPD, o que é SDD, o que é CNH, né? O que são essas siglas que eu falei, tá? No final do vídeo eu vou responder, mas para ver se tu lembra de algo. Bom, o código, na verdade, não existiu um código. Em 1891, o irmão do Santos Dumont, então o Henrique Santos Dumont, irmão do Alberto, que a gente conhece, né, na questão do avião, o Henrique Santos Dumont comprou um carro, importou um carro da França, um Peugeot de fabricação alemã, o primeiro carro que chegou no Brasil. E pessoas que tinham alto poder aquisitivo começaram a importar esses veículos. Eu estou falando de 1891. Para a gente entender, 1897 teve o primeiro acidente de trânsito no Brasil. Foi José do Patrocínio quem causou esse primeiro acidente de trânsito. O que a gente tem que entender em relação aos carros? Os carros não tinham retrovisores, não tinham buzina, nenhum tipo de buzina. 1910 é criado o primeiro decreto em relação, não é um código, mas um decreto em relação a pequenas regras em relação ao trânsito. Uma delas dizia que o motorista que andava atrás de um outro veículo era obrigado a tirar uma das mãos da direção, pegar uma corneta, né? Não uma corneta, mas um aparelho de sopro e avisar, trombeta talvez, e avisar o veículo da frente que ele estava ali, ao som de trombeta, porque não existiam buzina e o motorista da frente não tinha retrovisores. A gente tem que entender que eram vias de chão batido com algumas pessoas na volta dos carros, não tinha uma regra. Então, esse decreto de 1910 foi para botar algumas regras pro trânsito no Brasil. Os carros não andavam muito, mas também não tinham freios muito bons. Tá? O que acontece? Em 1922 vem um outro decreto com mais regras para melhorar o trânsito, e nós só temos um código de trânsito realmente em 1941. Na verdade, existiram dois códigos em 1941. O primeiro ele não nos diz muita coisa, na verdade ele é uma junção desses dois decretos, 1910 e 1922. Mas o segundo é importante, 1941, porque ele veio com algumas regras que a gente usa inclusive hoje. Essas regras foram alteradas, modificadas, elas têm um outro entendimento. Mas uma dessas regras é: quem bate atrás é culpado. Certamente lembram dessa regra. Uma outra regra de 1941 é, na verdade, os estados eles tinham, nessa época foi criado o Conselho Nacional de Trânsito e Conselhos Estaduais de Trânsito. E esses Conselhos Estaduais de Trânsito tinham um certo poder. Eles tinham o poder de criar regras dentro dos estados. Então, se tu saísse daqui do sul em direção ao norte, tu iria passar por alguns estados e cada um deles com uma regra talvez diferente. Tá? Os conselhos estaduais tinham um certo poder de criar regras dentro da sua região. 1966, então, entra um código mais completo, digamos, e um código quase militar, porque aí nós já estamos no regime militar, em 64 começou. Em 1966 é criado o
Código Nacional de Trânsito, e esse código é importante porque ele dá origem ao nosso, ao que tem hoje. Esse código, ele pegou as regras, o conjunto de regras estaduais que cabia, retirou o que não era importante e criou um código único. A partir daquele momento, o que valia num estado valia em todos, né? Um código real de trânsito. Eu tirei minha carteira em 1996, ainda dentro do Código Nacional de Trânsito. Era uma outra legislação, a gente não precisava fazer aulas, né, em autoescola, podia fazer aulas com a família, com um familiar, e na verdade existia CFC, mas era CHC, podia fazer aulas, mas não eram registradas essas aulas num controle do Detran, por exemplo. Na verdade, o Detran nessa época era dentro da Polícia Civil, ele não era um órgão independente. Como é que foi a minha carteira? Eu fiz uma prova teórica, comprei um livrinho numa banca, estudei e fiz uma prova teórica num bondinho, né? O pessoal mais antigo aí vai lembrar, atrás da Polícia Civil, e aí tu ia lá fazer uma prova prática. Quem analisava, o avaliador da prova era um policial civil. Tá. 1997 entra o Código de Trânsito Brasileiro, e junto com o código aconteceu algo interessante, assim, que nos beneficiou. Foi criado um Sistema Nacional de Trânsito, dividido, então, os órgãos de trânsito com as suas atribuições, divididos em esferas, então, federal, estadual e municipal, e os órgãos de fiscalização, em relação às obras das vias, órgãos como o Conselho Nacional de Trânsito e o Conselho Estadual de Trânsito, CONTRAN e o CETRANS, esses órgãos, alguns executivos, outros consultivos, ou seja, uns criam a regra, outros executam as regras criadas, mas algo mais organizado. Eu sei que a gente diz, mas antes era bom. Antes era bom em que sentido? Antes tinha menos carro, tinha corrupção na carteira. Tem gente que não sabe até hoje o que a placa quer dizer, não entende a comunicação das placas, das pinturas na via. Complicado. Bom, essa história do Código de Trânsito foi criado, então, o Sistema Nacional de Trânsito. Bom, aquelas siglas que eu falei para vocês no começo, então é assim, ó, SNT é o Sistema Nacional de Trânsito, tá? Quem quiser estudar um pouquinho mais, eu tenho uma aula no Prezi, então coloca no Google Prezi William módulo 1. Módulo 1 William Prezi. E aí vai conseguir chegar. Eu detalhei mais. O Prezi é um conjunto de slides, assim, então vai ser bem tranquilo para quem nunca mexeu. Sistema Nacional de Trânsito. PPD é a permissão para dirigir. Algumas pessoas chamam de provisória, que a gente usa no primeiro ano. Depois de um ano, CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. PID, permissão internacional para dirigir. Carteira para quem vai dirigir no exterior. Tira em qualquer CFC. ACC, autorização para conduzir ciclomotores. Uma carteira que existe mais na teoria que na prática, porque seria carteira para dirigir mobilete Garelli. Ela existe. Difícil as pessoas que vão tirar, porque você vai tirar ACC, tu tira a categoria A, tu faz a categoria A, e aí pilota qualquer veículo de 2 e 3 rodas. CTB, Código de Trânsito Brasileiro. CNT, Código Nacional de Trânsito, que antecede o nosso CTB. SDD, suspensão do direito de dirigir. Para quem tomou uma punição, vai ficar 6 meses sem dirigir. Vou falar mais um pouquinho sobre isso depois. Talvez num outro vídeo. Porque aí depois tem a cassação da carteira. Tá? Então, eu acho que eu falei de todos, né? Todas as siglas. Suspensão, assim, ó. Multa, suspensão do direito, processo de cassação. Quem está enrolado com
essas situações, todo mundo tem capacidade de fazer um recurso e tentar se ajudar aí. É nos dado esse direito de recurso. Ah, mas nunca dá. Isso eu ouço sempre, nunca dá. Não dá por quê? Estudou, tu viu, cumpriu os prazos, como é que foi? Se tu precisa de algum auxílio, tem uma assessoria de trânsito que pode te ajudar em relação a isso, tá? Telefone é 51, né, 51, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 99150 4822. É uma assessoria de trânsito que vai poder te auxiliar nessas situações de suspensão, multa, cassação da carteira, todas essas funções, ok? Se eu vou continuar colocando vídeos, se quiserem dar alguma ideia, a maioria dos meus vídeos eu coloco o meu celular, pode entrar em contato direto comigo no WhatsApp e eu faço vídeos para melhorar o estudo aí, quem está nesse momento na teórica ou mesmo na prática. Tá? Obrigado, até a próxima.